Está tudo bem, Sil? Tudo, e você? Bem-vinda. Ai, obrigada. Olha só, a gente vai falar num tema muito importante, que às vezes a quantidade não significa a qualidade dos alimentos. E às vezes se poupa até de um bolo gostoso como esse, por conta de achar que está se culpando, e não é ele que vai te prejudicar toda a dieta, não é verdade? Sim, às vezes a gente deixa de comer uma coisa gostosa, que tem vontade, né? Porque acabou errando em algum detalhezinho do prato aí que a gente vai falar sobre isso agora, né? Vamos entender isso, a relação da quantidade e qualidade dos alimentos. A Silvana preparou pra gente, inclusive, exemplos muito práticos, maravilhosos do nosso dia a dia, para entender como é que é isso. A gente começa pelo café da manhã, talvez, né? Onde a gente pode, às vezes, consumir, olha só, um copão de leite desse, com poucos alimentos, e olha quanta coisa ali do outro lado, com uma diferença pouquíssima de caloria, imagino que muito mais saudável. Sim. O que acaba acontecendo? Olha aí. Isso, às vezes, é um erro das refeições que a gente chama de principais, né? Café da manhã, intervalo da tarde, mas também um erro que as pessoas cometem naquela rapidez, né? Ai, vou comer uma coisa rapidinho que eu tenho que sair. Abre a geladeira, abre o armário, faz um leite com chocolate, uma bolachinha e daqui a pouco tá com fome novamente, né? Então, o que acontece aí se a gente for observar? A gente tem 325 calorias nessa opção número 1 e nós temos 334 calorias, que é quase a mesma coisa na opção número 2. Qual a diferença? Quantidade, qualidade e calorias. Eu tenho que olhar tudo ao mesmo tempo. Na segunda opção, eu vou ter o iogurte, que é uma proteína, um alimento saudável. Eu posso consumir uma banana, mais a aveia, que dá para fazer uma vitamina. A gente pode colocar um ovo, ali está um exemplo de um ovo cozido, mas você pode fazer um ovinho mexido, né? E mais o mel. Então, vou dar um exemplo que eu gosto bastante. Um iogurte com uma banana picadinha, uma aveia misturada, um melzinho por cima, né? E depois um ovo bem quentinho. Dá para acompanhar, por exemplo, um café da manhã. Você pode pôr o café, você pode pôr um chá. Então, fica uma saciedade. Exatamente, uma refeição muito mais ampla, né? Com a mesma caloria de um leite com bolachinha. Olha que perfeito, adorei a sua dica, inclusive, viu? Que bom. Maravilhosa. Olha o próximo exemplo, que belo exemplo também, de você na correria pegar 10 bolachinhas de maisena, Exatamente. e aí tem a mesma quantidade de calorias que aquele monte de comida ali. Quando a gente fala em calorias, nós temos que pensar o que tem dentro dessa opção que eu coloquei de carboidrato, proteínas e gorduras. Isso é o mais importante. Saber que nutriente, qual macronutriente, né, que é o nome dado aí, carboidrato, proteína e gordura, eu estou ingerindo. Se eu como bolachinha, é puro carboidrato, açúcar e farinha branca. Nosso tempo de digestão do carboidrato, simples, que nós chamamos, que é esse que não tem fibras, no máximo 40 minutos não tem mais nada. De 15 minutos a 40 está absorvido, digerido e eu tô com fome de novo. Olha. Quando eu escolho uma opção que tem proteína, o ovo proteico, que tem as fibras do mamão, as fibras do morango, como está ali, que tem a banana, que vai me dar uma sustentação, e o iogurte, que também é uma fonte proteica, a proteína, ela tem uma duração de digestão até 4 horas. Ou seja, se eu escolho proteína, eu tenho menos fome. Perfeito, né, gente? Muito mais saudável, colorido, que é o que a gente sempre fala aqui. Próxima opção e diferenças. Vamos à hora do almoço, Certo. então. Olha só, um peito de frango grelhado e um peito de frango frito. Quase que dobra. Exatamente, 435 calorias a primeira opção e 615 calorias a segunda. E o que é importante... A diferença é o tipo que foi feito o frango? Exatamente. Meu Deus! Cada colher de sopa de óleo, mesmo que seja de azeite. Azeite é muito saudável, mas também tem bastante calorias, então eu tenho que saber quando vou utilizar. Numa salada, maravilhoso. Para fazer um preparo, é o mais indicado, mas a quantidade, se eu frito, o alimento ele absorve muito óleo. A diferença ali está realmente no óleo utilizado para o frango. Cada colher de sopa de óleo... calorias a mais. 90 calorias por colher de sopa de óleo, é muito. É muita coisa. Então, a gente precisa pensar assim na forma de preparo. Olha só, um frito pro grelhado já aumenta 200 calorias a mais que a gente consome, Muita né? diferença. 3027-9622 é o nosso WhatsApp. Tem dúvidas? Participe, já vamos começar a responder as perguntas, tá bom? Olha só, mais uma opção bacana que a Silvana trouxe pra gente. O prato, qual que é a diferença ali? A salada. Ali nós temos um filé de frango, ali a parmegiana. E no segundo prato nós também temos. Ai, um só. Qual é a diferença? Diminuiu-se a quantidade dessa porção da proteína, né? Porém, com uma fritura também. E diminuímos a quantidade do arroz. No prato número 1 tem
A mesma coisa, é 80% menos de calorias no 2, né? Tirou tamanho da porção e colocou uma salada, percebe-se que em gramas, em quantidade, é praticamente a mesma coisa. Pois é. Então eu tenho a mesma quantidade, porém eu tenho quase metade da caloria. 300 calorias a menos. Exatamente. E quando a gente pensa em calorias, né? Ah, mas hoje não precisa contar calorias. Nós não estamos contando calorias, mas nós estamos entendendo de onde vem essa caloria. Perfeito, que é maravilhoso entender o que a gente consome. Temos mais uma? Temos mais uma. Olha essa daí, que diferente. Olha, meu Deus, como vai diminuindo. Muita diferença, né? O que muda ali? O último prato, né? Para o segundo e terceiro não tem a batata. Isso. E aí nós temos a quantidade realmente de arroz e feijão diminuída e um pouquinho menos de carne, ou seja, é um prato praticamente igual, mas eu aumento fibras, eu aumento a salada, eu diminuo a porção daqueles alimentos que eu preciso em uma quantidade equilibrada para sustentar a minha fome. Se você comer a opção de 1.500 calorias, não vai sustentar mais do que a última opção. O tempo é praticamente o mesmo de digestão, porque tem a fibra do feijão, a fibra da carne no terceiro prato, nós temos a salada que dá saciedade. O segredo de tudo é trabalhar a saciedade. Claro, menos fome, come menos, né, gente? Fantástico. Já vamos às participações? Vamos. Vamos lá. Quem tá com a gente ao vivo é o Gustavo. Gustavo Ribeiro. Beijo, Gustavo. Produtos com baixo teor de gordura pode ajudar a perder peso? Sim e não. Eu sempre que eu venho aqui, eu fico nesse meio, né, o sim e não. Mas o que acontece e por quê? Quando eu tiro gordura, eu diminuo calorias e muito. Quando eu diminuo calorias, sim, pode me ajudar na redução de peso. Porém, gordura faz bem, gorduras boas. Então, se eu tenho uma alimentação com azeite de oliva, com as gorduras da castanha, que tem bastante ômega 3, se eu tenho bastante alimentos como o abacate, que é uma gordura rica em ômega 9, super saudável. Então, quando eu tenho gorduras boas na refeição, eu tenho mais saciedade. A pergunta dele, se a gente for pensar, se você tirar, usar alimentos sempre light, tirando a gordura natural dos alimentos, é ruim. Antigamente, né, a gente até prescrevia em consultório, há muitos anos atrás, isso. Olha, vamos usar tudo diet, tudo light, mas e a saciedade? Então, eu preciso pensar na gordura, até porque nosso cérebro, ele depende de gordura para que tenha um bom funcionamento. Gorduras boas. Saudáveis, né? Gorduras boas. Mais uma participação da Larissa Ferreira. A distribuição dos macros durante o dia importa no emagrecimento ou o que faz a diferença é a qualidade e quantidade? De novo, entendendo o que são macros. Os macros são os carboidratos, proteínas e gorduras. E os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. Então, quando nós controlamos a quantidade dos macros, eles são os maiores fornecedores de calorias para a gente. Tá? Então, importa também pensar nesta caloria que se tem. Então, é preciso controlar os macros e também a quantidade. Mas, se a quantidade da refeição for com muito vegetal, muita salada, muitos alimentos que têm pouca caloria, a quantidade pode ser bem maior. Não existe uma quantidade específica para emagrecer. Existe uma quantidade calórica ideal para gerar o emagrecimento. Mais uma participação no 3027-9622 da Regina Dutra. Retirei a vesícula e desde então fiquei com o intestino solto. O alface solta mais ainda? É normal? Duas perguntas, tá? Tirou a vesícula. O alface solta mais, para quem tirou a vesícula, é uma fibra. E quando se tira, se tem alimentos com muita fibra, ele vai fazer com que o intestino trabalhe melhor. No caso dela que não tem a vesícula, é na vesícula que se armazena o suco biliar, né, a bile, que é produzido lá no nosso intestino. O intestino produz, manda para a vesícula, eu falo que ela é uma bolsinha que fica segurando a vesícula. Quando a gente come a bile, quando a gente come um alimento, jorra, essa bile digere. Como ela não tem vesícula, tem que produzir e mandar rapidinho para fazer a digestão. E aí, se coloca alimentos com muita fibra, vai soltar. Principalmente alimentos gordurosos, né? Causam muita diarreia, nesse caso, e fibras como alface. Qual a orientação para ela? Nesse período que o corpo está se adaptando num pós-cirúrgico, ou para quem não consegue retomar os alimentos crus com o tempo, o ideal é usar enzimas digestivas para ajudar na digestão dessas fibras e das gorduras e tudo mais. E também a indicação é usar alimentos cozidos até que o corpo volte a fazer esse trabalho naturalmente.
Obrigada, Silvana. Obrigada a você. Silvana Pupo, nossa nutricionista de hoje, nos ajudando, né, com informação preciosa. Até breve. Obrigada, tá?